Estamos chegando para mais uma aula, que bom estar recebendo vocês por aqui. Hoje nós vamos continuar falando da matéria que nós falamos nas aulas anteriores sobre ditadura aqui na América Latina. Nós já estudamos separadamente sobre a ditadura militar aqui no Brasil, falamos sobre a questão da repressão, da censura, né, enfim. Estamos agora falando sobre outros países aqui no nosso continente, né, no nosso continente americano, onde também tiveram ditadura militar. E vocês vão perceber uma coisa, que todos os países que tiveram ditadura militar, boa parte deles estavam caminhando para o lado do socialismo, estavam caminhando para o lado do comunismo. E daí tiveram a ideia então de dar um golpe e colocar os militares no poder para que barrasse esse crescimento então do comunismo, do socialismo. E vocês vão perceber que boa parte dos países aqui na América Latina que tiveram então a ditadura militar, eles foram apoiados pelos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos queriam barrar esse crescimento então do comunismo, esse crescimento então do socialismo. Eles vão perceber que todos os países têm influência dos Estados Unidos por causa de interesse, a questão de exportação, a questão da Guerra Fria, né, que vocês vão perceber que a ditadura militar, boa parte dela aconteceu durante o período da Guerra Fria, que foi aquela disputa entre União Soviética e os Estados Unidos, e isso traz algumas conclusões para a gente sobre esse período, né, meio tenebroso, mas que também imagino que tudo que é ruim, a gente pode estar atraindo alguma coisa positiva também, mas foi um período que esses países vivenciaram, que a gente está estudando então nessa matéria sobre a ditadura da América Latina. Hoje nós vamos falar de vários países também que tiveram, nós vamos começar a falar sobre o Uruguai. O Uruguai, a ditadura militar, durou de 1973 até 1985. E agora eu vou apresentar para vocês os pontos principais, o que marcou mais a ditadura militar dentro do Uruguai. A gente começa falando sobre essas palavrinhas aqui, ó, tortura e repressão, que não foi novidade também em nenhum país onde teve ditadura militar. A tortura e a repressão foi muito forte dentro do Uruguai também, por causa da questão de impor respeito, de impor que eles estavam ali para mandar e desmandar e todo mundo tinha que obedecer. Então a tortura e a repressão foi um slogan, né, pode-se dizer, da ditadura militar no Uruguai e também de outros territórios também. Assim como no Brasil, o Uruguai vivenciou a ditadura militar que durou 12 anos. No Brasil, durante 21, e no Uruguai foi durante 12 anos, então, de ditadura militar. A ditadura no Uruguai ela começou oficialmente com um golpe, então foi um golpe militar que aconteceu, parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, porque teve alguns lugares que os militares governaram que não foi através de golpe, foi através de, talvez até indicação ou até mesmo eleição. Então, através de um golpe, né, de junho de 73 até fevereiro de 85, e é conhecida como uma ditadura cívico-militar, devido à participação de um presidente eleito democraticamente, através do golpe, né, e assim como de vários políticos e atores civis durante toda a ditadura. Então, através desse golpe, através dessa questão aí, democraticamente falando, né, que eles indicaram, né, esse militar para estar governando então o Uruguai, marcou então esse início, então, esses 12 anos então, de ditadura militar dentro do Uruguai. O presidente, né, envolvido nesse golpe, está aqui a imagem dele que a gente vai conhecer um pouco sobre ele. Olha lá, o discurso do presidente do Uruguai, Juan María Bordaberry, que é o nome dele, em 27 de junho de 73, transmitido através da rádio e da televisão, marca o início da ditadura militar no país. Naquele dia, Bordaberry, com o apoio das Forças Armadas, penetra através então de um golpe de Estado, fechando então o Senado e a Câmara dos Deputados. Não perceber que acontecia muito disso. A ditadura militar meio que fechava o Congresso, não tinha nem deputados e nem senadores para estar ajudando ele a governar o país. Somente ele seria a pessoa responsável, né? Através de votar, através de aprovação de leis, através de novas coisas mesmo do seu território, não precisava estar perguntando nem deputado nem senador, porque eles mesmos tomavam então esse conhecimento, eles mesmos então estavam ali então na linha de frente. Então, através desse comunicado, através da rádio e da televisão, né, o presidente Juan María Bordaberry, ele vai assumir então o Uruguai então através desse golpe militar, ok? Ele ficou durante, né, esse período, durante os 12 anos, governando então, né, a ditadura militar lá no Uruguai. E agora nós vamos falar um pouco sobre o Chile. O Chile, né, parecido também com o que aconteceu aqui no Brasil, no Uruguai, Paraguai, enfim, ele também teve a sua ditadura militar, mas também teve um personagem muito importante que talvez vocês já ouviram falar,
que é o Augusto Pinochet, ou Pinochet, que era muito conhecido. O Augusto Pinochet, ele marcou muito a história, né, do Chile por causa da sua bravura, por causa da sua ditadura mesmo, de efeito mesmo de perseguir opositores, de exilar pessoas fora do país, igual aconteceu aqui no Brasil. Então ele tinha uma característica muito de bravura, muito de querer impor e de querer respeito dentro do seu território. Então lá, a economia chilena estava crescendo, né, por causa das empresas estrangeiras, mas o povo não estava satisfeito. Então, ao contrário do que aconteceu em outros países, né? Em 1970 foi eleito Salvador Allende em função da união da esquerda em uma chapa chamada Unidade Popular. Está vendo que o Chile estava caminhando para o lado comunista, para o lado socialista. Allende promoveu então uma política nacionalista de esquerda no país, nacionalizando as empresas estrangeiras, que isso fez com que a população chilena ficasse insatisfeita com o Salvador Allende. Por quê? Porque além de nacionalizar as empresas, que não era favorável para o Chile, ele então estava caminhando, né, direcionando para o lado socialista. Isso incomodava os industriais, incomodava a elite, incomodava quem tinha dinheiro dentro do Chile naquele período. Mas a classe popular estava satisfeita, mas boa parte da população que tinha interesse na questão de empresas, enfim, não estavam satisfeitos. A ditadura no Chile, então, ela foi implantada sob o comandante, né, general Augusto Pinochet, responsável pelo assassinato de Allende. Além dele ter assumido logo depois, ele foi indiciado e foi o mentor, né, do assassinato então do Allende, que era o presidente que estava no Chile antes dele entrar. Começava então um governo autoritário, empenhado em caçar opositores e os esquerdistas nacionalistas. Politicamente, foi um governo que procurou satisfazer todos os interesses dos Estados Unidos e é tido por isso como a primeira experiência neoliberal do mundo. Então, marcou mesmo o período dele essa questão de perseguir opositores, de estar um governo bastante autoritário. Então, o Augusto Pinochet teve essa questão bem característica e essa questão bem importante que a gente pode falar de um governo autoritário. Eu separei esse vídeo agora para vocês assistirem junto comigo, que mostra para a gente um resuminho como que foi o golpe e como que foi o governo então do Augusto Pinochet, para vocês acompanharem junto comigo, tá bom? Então vamos acompanhar. E em tempos de polarização de ideologias pelas quais o mundo e o nosso país passam atualmente, é recomendável relembrar para não repetir. Em 11 de setembro de 1973, um golpe militar no Chile, apoiado pelo governo dos Estados Unidos e comandado pelo general Augusto Pinochet, dava início a uma ditadura sangrenta que duraria 17 anos. Na madrugada deste dia, o Palácio de Governo foi cercado por tanques e tropas. Lá dentro, o presidente Salvador Allende, junto à sua guarda pessoal, falava pela rádio que resistiria até a morte em honra dos que o elegeram democraticamente 3 anos antes. Eu não vou renunciar. Colocado em trânsito histórico, pagaré com minha vida a lealtad do povo. E les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La história é nossa e la hacen los pueblos. Em resposta, os golpistas ordenaram que o palácio fosse evacuado às 11 horas da manhã. Às 11h50, aviões caças iniciaram o bombardeio. Às 1:45, tropas especiais ocuparam o prédio. Às 2 horas, o último tiro. Allende estava morto. Foi dito que ele disparou contra a própria boca e não se rendeu. Outras fontes afirmaram que foi sumariamente executado. Nos primeiros dias após o golpe, o Estádio Nacional de Futebol serviria de centro de detenções, torturas, violências sexuais e execuções sumárias. Ao longo dos anos, diversos métodos de suplício e extermínio resultaram em quase 40 mil mortes. Até hoje,
1.248 opositores do regime ditatorial estão desaparecidos. Com a morte de Allende, subiu ao poder uma junta militar que suspendeu a Constituição, dissolveu o Congresso, calou a Suprema Corte, eliminou partidos, declarou estado de sítio, censurou a imprensa e proibiu manifestações sociais. Pinochet formulou um modelo cuja meta era eliminar fisicamente toda uma classe política supostamente culpada pelos males do país. Na prática, isso significava o extermínio de qualquer um que se opusesse aos 4 pilares de seu regime: capitalismo, civilização cristã, escolha dos Estados Unidos como guia para proteger o Ocidente e a doutrina de segurança nacional, que considerava os cidadãos como possíveis ameaças. No total, mais de 40 mil pessoas foram exiladas. As outras ditaduras da América Latina, como a da Argentina e do Brasil, silenciaram, assim como o Vaticano. Em 1990, o terror chegou ao fim e a democracia reconquistada. Agora, 45 anos depois, tempo de relembrar para não repetir, para não esquecer. Muito bem, esse vídeo mostrou pra gente um resumão, né, do governo do Augusto Pinochet, ele que ficou durante o Chile durante esse período então da ditadura militar, e hoje o Chile, né, voltou ao normal, igual o Brasil. Nós vivenciamos aí não uma ditadura militar, mas sim uma república, onde a gente escolhe quem a gente quer que governe o nosso país ou o nosso território, ok? Vamos falar da Argentina? A Argentina teve, sim senhor, ditadura militar. Vão dar um pulinho lá na Argentina agora comigo para vocês saberem um pouco sobre a ditadura militar na Argentina. Na Argentina durou de 1966 até 1973. Repare que pega praticamente o período todo da Guerra Fria, não é mesmo? Então durante esse período aí, né, a Argentina então teve a sua ditadura militar e que começou então com um golpe de Estado, assim como aconteceu nos outros países, dado por militares que assumiram o poder do país. Durante sua vigência, foi um dos governos mais autoritários da América Latina no século XX. Então, se a gente for comparar, né, Brasil, né, Chile, né, Paraguai, aqui a gente tem então uma ditadura muito mais pesada que nos outros territórios. A Argentina passou por situação semelhante ao do Brasil em relação à existência de um governo militar ditatorial. A ditadura na Argentina teve início com um golpe militar em 1966. O presidente responsável então foi o Arturo Illia, que exercia então um cargo legalmente dentro da Constituição e foi deposto em 28 de junho naquele ano. A partir de então, sucedeu uma série de governos de militares até 1973. Diferente do que aconteceu em alguns países, né, que o ditador assumiu, foi até o fim, aqui foi parecido com no Brasil, né? De 4 em 4 anos estavam revezando, não dava certo, tirava, né? Aqui no Brasil a gente teve episódios que o militar adoeceu, não pôde estar governando mais, e assim foi sucedendo então, e terminando então no ano de 1973. Ao longo desse período de governo militar, 3 indivíduos então ocuparam o poder então. São esses aqui, ó: o general Juan Carlos de Onganía, o general Roberto Marcelo Levingston e o general Alejandro Augusto Lanusse, que foram então os 3 então responsáveis então pela ditadura militar então aí, tá bom? Bom, meninos, fim, chegamos ao fim aí, falamos aí sobre a ditadura militar na América Latina. É uma matéria que é um complemento, na verdade, que a gente já estudou, né, sobre a ditadura militar aqui no Brasil. É bom a gente conhecer, né, até mesmo para a gente servir como comparação, como que foi lá em outros países, como que era a ditadura militar em outros territórios, para a gente ter uma noção aí como que era esse período aí, né, da ditadura militar, ok? E para a gente finalizar, nós vamos fazer atividades da apostila de vocês. Eu convido vocês então a pegar a apostila de vocês na página 9, para a gente fazer então as atividades que são os exercícios de aprendizagem do número 1 até o número 5. Capricha nas respostas, gente, nosso simulado está quase chegando. No próximo dia 27 nós faremos então aí o simulado então aberto. Essa matéria vai cair no simulado de vocês, já adianto para vocês. Então, através do seu conhecimento, já dá para você fazer até um estudo então para o nosso próximo simulado, tá bom? Então, ó, mão na massa, capriche nas atividades de vocês aí, e eu vou ficando por aqui. E é claro que eu aguardo vocês na próxima aula para a gente estar concluindo então aí mais matérias dessa apostila de vocês aí, ok? Bom trabalho para vocês, grande abraço e até a nossa próxima aula.